Estamos de volta, programa Painel Livre de hoje, falando sobre o Janeiro Roxo, combate à hanseníase. Com a gente a doutora Gabriela, que atendeu o nosso convite. Ela que é professora do Departamento de Enfermagem da UFVJM, tem um trabalho muito vasto nesse ramo. E a gente agradece a você que está nos acompanhando. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e já disponível na plataforma do YouTube. Doutora, vamos falar aqui sobre o diagnóstico, né? A gente falou muito da dificuldade, né, das pessoas diagnosticarem, da própria pessoa ser chamada a atenção por isso, ou o próprio profissional. Como é que se faz o diagnóstico? Como é que se sabe que tem hanseníase? Isso. Ainda tem essa questão do diagnóstico. O diagnóstico de hanseníase, hoje, ele ainda é basicamente clínico, ou seja, por meio de um exame físico bem feito na pele daquela pessoa suspeita. A gente tem alguns testes, né, que estão em desenvolvimento, inclusive o Brasil ele é pioneiro em um teste sorológico, que eu inclusive apliquei algumas pessoas aqui no meu doutorado, aqui em Diamantina, e o Brasil vai distribuir para o SUS esse teste sorológico, mas ele não é diagnóstico de hanseníase, ele só vai contribuir para a certificação mesmo do diagnóstico, mas ele é clínico, ou seja, é preciso avaliar o corpo mesmo, né, daquela pessoa, fazer uma anamnese bem feita. Então, e daí a importância das unidades básicas de saúde, porque são essas pessoas, estes profissionais que vão fazer o diagnóstico. Existem os centros de referência mais especializados fora de Diamantina, mas quem faz o diagnóstico são esses profissionais. E a própria pessoa também, como a gente disse, se ela identificou ali uma mancha ou um formigamento no caminho, a dor no caminho dos nervos, a mancha está dormente, me queimei e não senti, né? Queimei no fogão e não senti dor. É importante falar para o seu agente comunitário de saúde. A gente tem aqui em Diamantina, nas unidades, né? Todas as pessoas têm acesso aos agentes, principalmente. Se não for com o agente comunitário, buscar a unidade de saúde, falar lá com a enfermeira ou o enfermeiro da unidade e agendar, né? A enfermeira vai te acolher, com certeza, vai fazer a suspeição e também a consulta com médico, enfermeira, a equipe ali daquela unidade, que vão avaliar as manchas, né? Tem vários testes que são realizados, é uma consulta demorada, é um diagnóstico demorado de ser feito, bem e detalhado, que vão analisar e fazer esse diagnóstico. Bom, detector. Tem tratamento, tem cura? Sim, tem tratamento e tem cura. É a parte boa da história. Porque né? a maioria das doenças não tem cura, tem tratamento. Tem tratamento. Não, a hanseníase tem cura, porque a gente está falando de uma bactéria, né? Uhum. E então trata-se com antibióticos, a gente chama de poliquimioterapia. São 3 medicamentos que são disponibilizados para a pessoa, e o tratamento de hanseníase no Brasil, ele é exclusivamente pelo SUS. Não se faz particular, não existe drogaria que vai vender os medicamentos. E ele é realizado de 6 a 12 meses, dependendo da gravidade da pessoa, dependendo do acometimento físico dela. Se forem só manchas, estiver mais tranquilo, poucas manchas, vai tratar 6 meses, né? Se forem mais manchas, já tiverem incapacidades físicas instaladas, vai tratar 12 meses, podendo se estender até 2 anos, vai depender muito do organismo ali também, né? De como vai reagir. E esse tratamento, ele é dado à pessoa acometida pelo profissional de saúde, onde a pessoa vai tomar uma primeira dose em frente ao profissional de saúde, a gente chama de dose supervisionada, e leva para casa os outros comprimidos para tomar ao longo do mês. No próximo mês ele faz a mesma coisa. Uma coisa boa também é que na primeira dose de tratamento, a pessoa deixa de transmitir a doença. Isso já tranquiliza muito até os familiares, né? E outra coisa também, importante de se dizer em relacionado ao diagnóstico ou tratamento de hanseníase, nós não avaliamos apenas o doente, avaliamos também os seus contatos, que é uma doença que a gente fala, né? Falamos que é um contato prolongado e
que tem um período de incubação muito longo. Às vezes a pessoa demora 10 anos para conseguir fazer um diagnóstico. E se ele demorou 10 anos, ele já contaminou pessoas que estão próximas a ele, né? Então, os contatos também são avaliados. Feito um exame físico completo naquele contato que ele indica, aquelas pessoas que ele convive. Bom, é um tratamento até relativamente rápido, né? Um ano? Um tratamento relativamente rápido. Mas a gente tem casos de abandono, porque alguns medicamentos dão reações. Não é tudo tão fácil como, né, como parece. Mas é relativamente rápido, sim. Se a gente for pensar, uma pessoa que é portadora de hipertensão e diabetes, que não tem cura e ela vai controlar ao longo de toda a vida. Toda a vida. Né? Tratar um ano, no máximo 2, talvez, não é tanto assim. Tem uma parte também que é complicada, que além da doença, nós temos também as reações rancênicas que podem aparecer antes, durante e até depois do tratamento, que às vezes a pessoa se sente pior do que quando estava doente. É como se fosse o seu organismo reagindo contra aqueles restos de bactérias que estão ali, né, ali dentro, e inflama, a pessoa fica um pouco mais, se sente mais doente com essas reações. Mas é um recado, né, que na época foi muito comentado por causa das vacinas da Covid, né? Dava contraindicação, dava reações, né? Bom, eu prefiro uma febre, passar mal 1, 2 noites do que morrer. Sim. Né? Então, a gente sempre informa isso para o paciente. Você não está mais doente, seu organismo está reagindo contra restos de bactérias que ficaram, às vezes também contra inflamações que ficam crônicas, porque como o nervo, a bactéria gosta muito do nervo, ela inflama aquele nervo e leva sequelas, permanentes, e então tem tudo isso. Por isso e por outros motivos, é importante fazer o diagnóstico o mais cedo possível, o mais precoce possível. Bom, a gente tem eu queria saber como é que está a situação em Diamantina. Isso. Tem um trabalho junto com a Secretaria de Saúde. Como é que é? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, vamos falar da situação do Brasil, de Diamantina. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de hanseníase. Perde para a Índia, que é o primeiro país, e depois a África. O panorama diagnósticos tardios com essas incapacidades físicas que eu falei, né, com garras, pés caídos, lesões. Diagnósticos tardios, né, que são realizados no Brasil. E em Diamantina não foge a essa mesma característica epidemiológica. A maior parte dos diagnósticos são realizados, e não é só Diamantina, não, é o Brasil e no mundo. Os diagnósticos são realizados mais tardiamente, porque as pessoas realmente não se preocupam com aquela mancha, às vezes, que está ali, né, dormente, ninguém se preocupa muito com isso, quando vai fazer, está tardio. Então, esse é o nosso panorama hoje. E Diamantina ainda tem uma questão. Em alguns momentos, alguns anos, não são feitos diagnósticos. Então, a gente fala que, às vezes, é um município que está dentro de uma região endêmica, mas ele fica silencioso. Então, o que a gente tem feito de movimento dentro da universidade, a gente escreveu um projeto há pouco, que foi contemplado pela Pró-Reitoria de Extensão, pelo PIBEX, de busca ativa da hanseníase. É um projeto que temos como parceria o Departamento de Enfermagem, né? Estou coordenadora, a Faculdade de Medicina, o curso de Fisioterapia, tem professores desses 3 cursos, alunos, Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina e o FMG também. Exatamente para que a gente possa intensificar a busca dessas pessoas no município, fazer educação em saúde nas escolas, levar informação para todo mundo, né? Capacitação dos profissionais de saúde, agentes comunitários, profissionais de saúde da atenção primária, inicialmente, e fazer a suspeição diagnóstica, buscar mesmo, abrir o olhar para a hanseníase, né? A gente tem esse termo mesmo, abrir o olhar, porque às vezes a pessoa não enxerga, ela fica cega em relação à hanseníase. E aquele profissional que se capacita, ele passa a enxergar. Que ótimo, né? E Diamantina, a nossa região, até agora, dentro que você já pôde apurar, os números condizem com o Brasil, está acima da média, como é que está? Como eu disse, segue o mesmo panorama do Brasil. O Brasil tem em torno... Ou seja, número alto, né? Números altos. Pois é. O Brasil tem número alto. Até 2019, a gente tinha em torno de 30 mil casos por ano. Com a pandemia, reduziu bastante, em torno de
de 18, 19 mil casos, não porque melhorou, não porque controlou, mas porque deixou-se de procurar, porque de fato os olhares estavam voltados para a Covid, né? E Diamantina, quando se descobre, tem-se números, né? A gente não tem números elevados, porque, como eu te disse, alguns anos ficam silenciosos, não tem diagnósticos. Mas quando se descobre, essas pessoas já estão com incapacidades físicas. Ou seja, a gente perdeu a oportunidade de diagnosticar em momento oportuno, sabe? E assim, quando temos capacitações na rede, em 2015 ou 2016, fizemos uma capacitação grande para os profissionais da rede. Tivemos 3 diagnósticos logo após a capacitação. Aí no outro ano, 0. As pessoas esqueceram, né? Aí some a hanseníase. Aí aparece um profissional que pensa, que gosta. Os diagnósticos aparecem, né? A gente tinha uma dupla dinâmica aqui em Diamantina que fazia muitos diagnósticos, né? E aí a gente falava assim, melhorou porque eles faziam muitos diagnósticos e agora não tem números? Não, a gente deixou de procurar. Eles olhavam, né? E achavam. Eram experts, assim, que a gente respeita muito. E agora é porque a gente deixou de olhar. Então, nosso maior objetivo é contribuir com os profissionais, né, do município. Por enquanto, Diamantina é um município piloto, mas a gente tem anseios de aumentar aí para a região. A Regional de Saúde também é uma parceira nossa, de aumentar para os outros municípios, para ajudar a olhar, para ajudar a diagnosticar. Doutora, foi um prazer recebê-la. Eu já te faço um convite, né, para voltar aqui para mostrar o que você descobriu nesse trabalho, né? Como é que foi o resultado disso, para a gente voltar a falar sobre isso, para a gente continuar nesse combate, porque erradicar muito difícil, né? Uma doença que fica incubada há 10 anos, muito difícil, mas controlar extremamente possível, né? Sim, então, com certeza. muito obrigado por atender o nosso convite e já fica o convite feito de novo aqui para um outro bate-papo. Eu agradeço, aceito, porque é isso mesmo, precisamos falar sobre, né? Falar nunca é demais, levar informação, educação e saúde nunca é demais. Aceito, né, o convite, se Deus quiser, vamos voltar, vamos trazer mais pessoas da equipe aqui para falar também sobre os resultados desse trabalho, que a gente está muito motivado e acha que vai ser muito importante para a saúde pública aqui da região. Bom, falamos sobre o Janeiro Roxo, hanseníase, com a gente aqui a doutora Gabriela de Cássia Ribeiro, professora do Departamento de Enfermagem da UFVJM. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.